Olá, gente. Estamos de volta com Segunda Opinião. Hoje com a presença ilustre do procurador Sami Barbosa, aqui do Ministério Público, no seu gabinete. A gente fez questão de vir para cá porque é um lugar mais acolhedor. Gostei muito do espaço, gostei muito da recepção. A nossa colega Roberta Lima aqui, que é uma pessoa que a gente adora, presente. E a gente veio aqui para conversar com o procurador alguns assuntos interessantes. O principal deles é que este ano o Dr. Sami completa 20 anos do desfacelamento daquele módulo de crime organizado que a gente tinha, né? Em setembro faz também 20 anos que o Ildebrando perdeu o cargo e foi preso logo adiante. Mas vamos começar, muita gente não sabe como surgiu aquele esquadrão, como foi que surgiu no Acre, como é que as polícias acreanas da época foram filtradas com essas pessoas que comandavam o crime organizado no Acre? Olha, o crime organizado que nós começamos a enfrentar no Acre no início dos anos 90 era muito diferente da formatação que ele tem hoje. Hoje nós temos nas periferias do Acre franquias de facções criminosas dos grandes centros urbanos brasileiros, lá do Sudeste. Nós temos hoje franquias do PCC, nós temos hoje franquias do Comando Vermelho, nas nossas periferias, nos bairros pobres do Acre. E aí a gente recebe um processo, ou vocês da imprensa noticiam que foi preso lideranças do PCC, lideranças do Comando Vermelho, e quando mostra-se a fotografia, na verdade, quem aparecem ali são garotos pobres da periferia, com aquele aspecto tão comum que nós, quase miseráveis, né? Nós tanto conhecemos, eu tanto conheço, que venho da periferia, né, de Rio Branco, meninos com os cabelos descoloridos, tatuados, né, magricelos, que hoje estão associados a essas grandes facções criminosas lá do Sudeste, que nós nos perguntamos o que estão fazendo aqui, em lugares tão distantes que eles consideram o fim do mundo. Dia desses, o presidente da República chamou os nordestinos, mas na verdade estava se referindo a todos nós como paraíbas, né? Para eles nós somos paraíbas. Partiu dali de cima do Espírito Santo, já todo mundo é paraíba. O que estão fazendo essas grandes facções? É o Sul Maravilha. Não é? O que eles estão fazendo aqui nas nossas periferias? Estão atrás das rotas de narcotráfico, das rotas facilitadas de narcotráfico, porque lugares como Acre, como Amazonas, o Acre especificamente, que é o lugar que nós vivemos, que nós moramos, faz fronteira com dois grandes países produtores de cocaína, o Peru e a Bolívia, que com o trabalho que foi feito na Colômbia, em determinado momento, que se enfraqueceu os dois grandes cartéis colombianos, o de Cali e o de Medellín, essa cocaína aqui do Peru e da Bolívia passou a ser a maior produção mundial, passou a ser a maior distribuição mundial dessa droga. E depois, alguns anos atrás, houve um incidente que a população brasileira talvez não tenha associado aos fatos, embora tenha sido noticiado, principalmente nos grandes veículos de comunicação, que foi o assassinato de um traficante brasileiro em Pedro Juan Cabaleiro, lá no Paraguai, chamado Jorge Rafá. Esse Jorge Rafá, ele era o distribuidor, vamos chamar assim, macro. Era o grande dono das drogas. Era o grande distribuidor da droga que entrava no Brasil por aquelas principais rotas lá do Mato Grosso. E ele negociava com todas as facções, com o Comando Vermelho, com o PCC, mandava armas de guerra, mandava drogas para o Brasil. E houve uma operação do PCC que assassinou esse grande traficante. Ele vivia cercado de seguranças, carro blindado, mas houve uma operação de guerra com Foi uma operação cinematográfica. Cinematográfica, utilizaram uma arma que é uma bateria antiaérea, um fuzil .50, que fura a fuselagem de carros blindados, e mataram esse cidadão, e o PCC dominou aquela grande rota.
E isso obrigou as outras facções criminosas, como o Comando Vermelho, a migrar, vir subindo atrás das outras rotas alternativas, para acessar a cocaína, a matéria-prima, o business deles, por outras fontes. E é por isso que eles estão aqui no Acre. Quer dizer, essa reflexão, esse estudo, infelizmente, tem sido feito muito pouco, não é? Pelas nossas instituições, para saber a razão das coisas, a causa pelas quais as coisas acontecem. Então, nós estamos vivendo hoje, nas nossas periferias, essa guerra sangrenta, esgarnecida, de gente cortando cabeça de gente. São garotos jovens, pobres da periferia que estão matando e garotos jovens e pobres da periferia que estão morrendo, cortando cabeça de gente, divulgando isso pelas redes sociais, essas coisas, cenas de barbarismo mesmo, cenas medievais. Porque essas pessoas estão numa guerra comercial, elas estão numa disputa comercial pelas rotas, pelo espaço geográfico, pela mão de obra barata e fácil de acessar, que são jovens pobres da periferia, analfabetos ou semi-analfabetos, de famílias desestruturadas, de famílias pobres ou miseráveis, que não têm acesso aos serviços públicos, que não têm acesso a uma educação de qualidade, que não têm acesso a políticas públicas sociais. Essas pessoas são alvos fáceis, facílimos de serem arregimentados pelas facções criminosas. E aí você prende um, eu estava falando disso ainda há pouco com você, a gente prende um, amanhã tem dois lá no mesmo lugar. A gente, eventualmente, aí, num acidente, um morre, amanhã tem três lá no mesmo lugar. Né? Então, as cadeias vão se enchendo e não vão estão entupidas, né, de gente. Cada preso hoje custa em torno de R$3.000 para você, para mim, para o contribuinte, para o seu espectador que está em casa. Nós pagamos, nós custeamos uma estadia em torno de R$3.000 para cada cidadão que está ali dentro do sistema prisional. E ao estar ali dentro, ele não perdeu a condição de cidadão, ele continua, mesmo tendo eventualmente feito coisas erradas. E veja, em torno de 60% da massa carcerária brasileira são de pessoas que ainda não foram sequer julgadas. Portanto, nós nem podemos chamá-los de criminosos, porque, a rigor, eles gozam do princípio da presunção da inocência, não é verdade? Então, eles não perdem a condição de cidadãos lá dentro, como algumas pessoas defendem aí, piorar ainda mais do que já é a execução da pena. Eles vão voltar. Esquecem que não há prisão perpétua no Brasil e que mais cedo ou mais tarde essas pessoas vão voltar. E normalmente voltam piores do que entraram. Né? Mas eu fiz toda essa conjuntura para dizer a você e aos espectadores do Jornal Opinião que quando nós começamos, lá na década de 90, você foi protagonista também. Vários jornalistas foram protagonistas daquele momento de enfrentamento, mas a formatação, os contornos daquelas organizações criminosas eram diferentes. Eram majoritariamente grupos de extermínio, eram esquadrões da morte, que se formavam, majoritariamente formados por agentes de segurança pública, não é? Que começaram inicialmente prestando serviço de pistolagem no processo de transição do modelo econômico prioritário do Estado do Acre, que ocorreu na década de 70, é o episódio que você se referia ali, histórico. Não é? Só rememorando em aspectos históricos, o Acre se forma, o Acre só vira Brasil no início do século XX, 1903, com o Tratado de Petrópolis. Mas o Acre existia muito antes disso, nos seringais que os brasileiros, não é? Maioria nordestinos, organizados pelos empresários amazonenses e paraenses, nós começamos a entrar, a invadir esse território boliviano, ainda no século XIX, para explorar as seringueiras que são nativas dessa região. Então, no século XIX, ocorreu na Europa um fato histórico muito relevante, que foi a Revolução Industrial.
o modo de produção deixa de ser artesanal para ser o que nós temos hoje, que é o industrial, a produção em série, o Fordismo. James Watt inventa a máquina a vapor e aí criam-se as fábricas. E a borracha passa a ser uma matéria-prima muito importante nesse momento de industrialização. Durante algum tempo, no início do século XX, a borracha chegou a ser o terceiro item de exportação da balança comercial brasileira, ocupando uma posição que eu não sei exatamente, mas algo como a soja hoje em dia representa, né? Que contribui muito Esta região, ainda não brasileira, passa a ser uma região extremamente importante do ponto de vista econômico. Por outro lado, embora todos os documentos históricos, desde o Tratado de Tordesilhas, que mediavam os conflitos entre as potências ibéricas navegadoras, Portugal e Espanha, que se lançaram no mar ainda no século XV, davam essa região inicialmente para a Espanha e depois para a Bolívia, depois do processo de independência das nações latino-americanas no século XIX. Todos esses documentos, o Tratado de Tordesilhas, o Tratado de Madrid, depois o Tratado de Ayacucho, quando já eram nações independentes, Brasil e Bolívia, essa região do Acre pertencia originalmente à Bolívia, mas era uma região que os bolivianos não ocupavam. Aliás, os mapas bolivianos daquela época apontavam essa região aqui como tierras no descobertas, eram terras não descobertas, de floresta ocupada por índios, que eles não conheciam, enquanto que os brasileiros já lideravam grandes expedições no intuito de localizar os grandes seringais nativos e começar a explorar, né? Alguns ficaram muito famosos, como Manuel Urbano da Encarnação, né? Que funda o Seringal Nova Empresa, que dá origem a Rio Branco. Enfim, tudo isso são aulas de história lá do colégio, saudades, né? Então, esse modelo econômico vai fundar o Acre, a Revolução Acreana. Nós vamos brigar por esse território por conta da borracha que ele tinha, não é? Eu vejo hoje muita gente fazendo pouco caso do extrativismo, fazendo pouco caso da produção da borracha, sem atentar que a nossa história está ancorada nessa atividade, né? E aí esse ciclo da borracha vai acabar quando os ingleses levam as mudas da seringueira para a Malásia e fazem seringais nativos. Primeiro caso documentado de bipirataria. Opinião é informação. Opinião é emoção. Opinião é coração. No período de 1º de agosto a 31 de dezembro de 2019, as novas assinaturas do jornal mais lido do Acre serão totalmente doadas ao Educandário Santa Margarida. Venha fazer parte dessa pauta do amor e aproveite para ficar bem informado. Educandário Santa Margarida, opinião e você, deu match. Voltamos, gente, e a gente, como eu disse, a gente vai continuar nessa parte histórica que é fundamental. Muita gente desconhece isso. A gente mora no Acre e desconhece essa parte importante da nossa história e por que essa parte influenciou as décadas seguintes, a violência que a gente tem aqui. Então a gente estava falando do primeiro grande caso de biopirataria, as mudas. E aí, o primeiro ciclo da borracha, ele se esgota porque a Inglaterra passa a produzir uma borracha melhor e mais barata do que a da Amazônia. Mas aí acontece um outro fato histórico muito relevante, que é a Segunda Guerra Mundial. E na Segunda Guerra Mundial, esses seringais ingleses da Malásia são ocupados pelo Japão, que estava alinhado com o chamado eixo, né? A Alemanha nazista e a Itália fascista. E aí os aliados ficaram sem a borracha como matéria-prima indispensável na indústria bélica. E aí ocorre o que a história chama de Acordos de Washington. O presidente dos Estados Unidos chama o presidente do Brasil da época, que era Getúlio Vargas, que tinha uma simpatia nazista, veja que
Nós temos aí uma certa tradição com esse flerte com o nazismo e com o fascismo, né? Sempre revivendo isso, né? Mark Twain, que é um escritor norte-americano, ele diz que a história nunca se repete, mas às vezes rima, né? Essa eu não conhecia, verdade. E aí, embora Getúlio Vargas tivesse este pendor fascista, tinha instituído o Estado Novo, um Estado autoritário, com características fascistas, tinha imposto uma nova Constituição ao Brasil, a Constituição de 37, que é uma Constituição fascista, ela inclusive ficou conhecida como a Polaca, mas o presidente dos Estados Unidos chama Getúlio Vargas a Washington e diz o seguinte: nós estamos precisando da borracha da Amazônia para a guerra. Toda borracha que você conseguir produzir, eu compro. E isso reativa os seringais falidos da Amazônia. Há uma corrida para a Amazônia, desta vez organizada pelo próprio Estado, que convoca os brasileiros para vir contribuir com a guerra, produzindo borracha na Amazônia. É daí que surgem os soldados da borracha, que foram brasileiros, que foram convocados lá no Nordeste para vir produzir essa borracha aqui. Há histórias impressionantes de jovens que estavam na lavoura, lá no Nordeste, e estavam indo para casa quando as comissões de recrutamento interceptaram e disseram: olha, você está convocado para ir produzir borracha na Amazônia. E eles não conseguiram nem ir para casa avisar para os pais, para a família que estavam vindo para a Amazônia. E vieram para cá numa viagem tormentosa, né? Era muito distante, era muito difícil, ninguém vinha de Boeing, não pousava no aeroporto. E morreu mais gente produzindo, para o esforço de guerra, produzindo borracha aqui na Amazônia, indispensável para a indústria bélica, do que combatendo na Força Expedicionária Brasileira na Europa, né? Essas pessoas, então, vieram a convite do governo, uma série de promessas que não foram cumpridas. Só na Constituição de 88 o Estado brasileiro vai reconhecer essas pessoas, outorgando a eles o título de soldados da borracha e dando a eles uma aposentadoria, né? E de forma que os seringais ficaram abarrotados de gente, as colocações, produzindo a borracha que foi utilizada na guerra e que resultou na vitória dos aliados. Então, eu, como acriano que sou, quando eu sou convidado a fazer essas palestras fora do Acre, eu costumo dizer o seguinte: o Acre ganhou a Segunda Guerra Mundial. Interessante, realmente. Então, na década de 70, o segundo ciclo da borracha também já havia se esgotado. Os seringais haviam falido novamente por conta do avanço tecnológico, do surgimento de outras tecnologias do plástico, de borracha sintética e etc. e tal. Os seringais de borracha nativa faliram de novo. E havia o Brasil estava sob uma ditadura militar, havia uma política governamental de ocupar a Amazônia, de povoar a Amazônia, e havia até um slogan oficial para isso, que era ocupar para não entregar, que era o slogan do governo militar. Isso veio na esteira de grandes projetos desenvolvimentistas, como a Transamazônica, por exemplo, de colocar pessoas aqui na Amazônia para ocupar essa região. E aí, os paulistas, né? Exato. Na década de 70, no governo Vanderlei Dantas, o Estado do Acre formula uma política pública de atrair os pecuaristas para essa região. Nós criamos até um slogan para isso, que dizia que o Acre era o Nordeste sem seca e o Sul sem geadas. As terras eram baratas, eram produtivas, são propícias ao desenvolvimento da pecuária extensiva, e essas pessoas vieram atendendo ao convite, à oportunidade de negócios para desenvolver a pecuária no Acre, onde antes haviam seringais. Só que haviam dois probleminhas nessa história que ninguém avisou para eles. Primeiro, uma floresta primitiva, uma floresta tropical primitiva, a maior floresta tropical do planeta. E muito hostil aqui no município. Hoje a ciência já sabe que a Amazônia não é o pulmão do mundo, como diziam, mas é o ar-condicionado do mundo. É a Amazônia que equilibra o aquecimento global, que agora
pessoas sem qualquer estudo, sem qualquer pesquisa, se permitem questionar os grandes cientistas da humanidade. É o momento que nós estamos vivendo, né, com relação ao aquecimento global. Então é muito interessante ver pessoas com segundo grau incompleto desdizendo grandes cientistas mundiais com doutorados, com PhDs. Dizem que a Terra é plana, né? Dizem até que, voltamos a dizer que a Terra é plana, que era uma tese da Idade Média, né? Que significa que as pessoas vão andar e de repente vão cair no espaço, como cai dessa mesa. Se ficar na Enfim, eu ajudo a empurrar. é o momento que o mundo vive e o Brasil inserido nisso, né? Enfim. E aí, onde é que nós estávamos? Sim, havia uma política de atração dos pecuaristas para ocupar os seringais falidos. Eles tinham um obstáculo pela frente, que era a floresta, não dava para criar gado de extensão no meio de uma floresta primitiva. E o segundo obstáculo era essas seringais estavam repletos de gente, estavam ocupados. Índios, seringueiros, soldados da borracha, pessoas que o próprio Estado brasileiro tinha convidado e, em determinados momentos, convocado para vir para cá produzir a borracha necessária para a guerra, para o esforço da guerra. E aí eles tinham que expulsar essas pessoas. E começou-se, então, a formar milícias particulares de jagunços, porque havia pressa, havia dinheiro em jogo, investimentos em jogo, tinha que desocupar essas áreas e derrubar a floresta para transformar em pasto. Mas a desocupação era de qualquer forma. Formam-se, então, essas milícias particulares de jagunços. Os seringueiros começam a se organizar, e é dessa época que surgem os primeiros sindicatos de trabalhadores rurais, principalmente no Vale do Acre, na região de Brasilé e de Chapuri, e surgem personalidades como Wilson Pinheiro, organizando, mobilizando todas aquelas pessoas para resistir à perda das suas terras, a perda do local onde eles haviam nascido, onde eles sustentavam os filhos e, sobretudo, onde eles tinham o supermercado e a farmácia. Que aquelas pessoas, elas retiravam da floresta tudo que elas precisavam para se alimentar, para sobreviver. Então, a floresta era o supermercado delas. A terra ali, as pequenas lavouras de subsistência, né, de mandioca, para fazer a farinha, de mandioca tão tradicional aqui do Acre. E também era farmácia, porque era da floresta que vinha as ervas, os medicamentos, que aquelas pessoas haviam aprendido com os índios, como se tratar, como se curar. Hoje isso é absolutamente cobiçado pela indústria química, pela indústria farmacêutica. Todo mundo quer entrar aqui na Amazônia para conhecer aquelas ervas do chazinho lá que as nossas avós faziam. Eu, quando era criança, a minha avó colocava gotinhas de óleo de copaíba, um pouquinho de café para curar a inflamação. Tinha um litrão de óleo de copaíba que durou anos. E hoje nós já temos superbactérias que já estão no Brasil, pouca gente sabe disso, no hospital lá de Brasília já tivemos casos de infecções por superbactérias que os nossos antibióticos, aqueles que a gente compra na farmácia, não servem mais. Nós vamos precisar descobrir novos antibióticos, porque senão nós vamos voltar à Idade Média, quando a peste negra dizimava, não é, populações inteiras. Nós estamos voltando a isso. E o que nós estamos? A solução disso está aqui, na nossa floresta. O que nós estamos fazendo com ela? Tocando fogo nisso. Nós somos muito inteligentes. Não é? Bem, as pessoas começaram a resistir, então, àquela entrada forçada, aquela entrada violenta. E aí os dois lados entram em conflito e o Acre passa por uma espécie de segunda revolução ou de segunda guerra, um conflito fundiário muito intenso, morre-se e mata-se de lado a lado. É claro que um lado mais fraco morre mais, não é? Há registros aí da atuação da Comissão Pastoral da Terra, também contribuindo com a organização, as comunidades eclesiais de base da Igreja Católica, contribuindo com a organização daqueles povos. Dom Moacir Grec é uma personalidade da história do Acre, não é? E nós não podemos esquecer que estávamos sob um regime de exceção, sob a ditadura militar, uma ditadura sangrenta que, embora tenha assassinado para delírio, para regozijo de muita gente, inclusive gente boa que elogia
essas coisas, mas e que comemora essas coisas, lamentavelmente, vergonhosamente, mas a tortura havia se tornado uma política pública de Estado no Brasil, a censura, vocês da imprensa não podiam divulgar os fatos que aconteciam sem que um burocrata autorizasse vocês, jornalistas. Então, esse regime tem muita gente simpática a isso hoje. Né? Jornalistas, que é triste isso, né? Então, instala-se um conflito fundiário intenso no Acre. E aí, naquela época, veja, Tião, não havia a Constituição de 88, havia um estado de exceção, um estado militar, uma ditadura. Não havia eleição. As pessoas, os saudosistas, não dizem para as pessoas que, além da tortura, da censura, as pessoas não tinham o direito de votar, de eleger o governante. Os governadores do Acre, neste período, todos foram indicações políticas. Não só os governadores, mas também os prefeitos. O primeiro governador que nós vamos eleger depois do professor José Augusto de Araújo, em 62, que é deposto pela ditadura militar, é o governador Nabor Júnior, em 82, já no período de abertura política. Neste período, entre um e outro, os governadores eram indicados ao arrepio da vontade do povo acreano. Né? Não só os governadores, mas também os prefeitos. De forma que, e não havia concurso público para a maioria dos cargos públicos, eram tudo indicação política. Então, os delegados de polícia eram indicados, chamados delegados calças curtas, porque alguns sequer bacharéis em direito eram. Os prefeitos eram indicados. Então, esses jagunços começam a ser incorporados, esses homens violentos que atuam nesse processo violento, eles acabam se incorporando às forças públicas estaduais. Né? E aí, Polícia Militar. Civil, Polícia Militar. A Polícia Militar do Acre, ela descende da antiga Guarda Territorial, mas também há casos, ainda hoje tramitam processos discutindo investiduras de pessoas que teriam entrado nessas corporações sem o devido concurso público. Né? Chamados janeleiros. E aí, a violência que era privada, feita para proteger determinadas pessoas, para atingir determinados objetivos, neste conflito sangrento pela posse da terra, passa a ser uma violência pública, porque essas pessoas passam a incorporar, a integrar as forças de segurança pública. E aí surgem os grupos de extermínio, não é? Alguns deles, como o que foi liderado pelo delegado Enoque Pessoa de Araújo, na Polícia Civil, tinha até, inicialmente, um caráter de faxina social, de eliminar aquele indivíduo que nós chamamos de marginal, que não se encaixa na sociedade, que dá trabalho, que dá problema, que cria confusão. Tivemos, antes dele, o delegado Aloysio de Queiroz, que foi secretário de Segurança, que criou a figura da onça, a figura mitológica da onça. Então, tinha um sujeito que dava problema, a onça resolvia. A figura mitológica da onça. Né? Tudo isso faz parte da história do Acre. E aí essas pessoas começam a prestar favores políticos. Né? Determinadas pessoas vão subindo nas suas carreiras em troca desses favores políticos, só que em determinado momento a pistolagem, e aí eu preciso abrir um parênteses aqui, porque tem muita gente que diz o seguinte, mas naquela época era excelente, bandido não se criava, o fulano matava. Isso não é verdade, isso é uma grande falácia, isso é uma grande mentira. Primeiro porque só matavam bandidos que não eram da organização, os bandidos da organização permaneciam. Isso que dava um trabalho a eles, né, de alguma forma. E grupos de extermínio, de uma forma geral, começam, como aquele grupo do delegado Enoque, fazendo, de fato, faxina social, matando bandido, e isso parte da população brasileira aplaude, mas depois eles começam a matar por uma Coca-Cola. Alguém está devendo uma conta para um amigo meu, eu vou lá e resolvo. A minha filha está namorando com uma pessoa, um rapaz que a família não aprova, o sujeito vai lá e resolve. Isso acontece onde houve instalações de grupos de extermínio, principalmente integrados por agentes do Estado, isso aconteceu.
dizer, começa como faxina social, matando bandido, mas depois viram assassinos de aluguel, que matam a soldo, que matam por encomenda, que resolvem problemas. O próprio Delbrando disse que só matava bandido, matou colegas de profissão, matou policiais. Né? Entendeu? E muitos bandidos foram, de fato, assassinados por esses grupos de extermínio, mas na briga, na disputa comercial por pontos de venda de droga, por rotas de droga. Então, é bandido matando bandido. Essa é a verdadeira equação. É bandido matando bandido. Não é? E é nesse contexto que surgem os grupos de extermínio no Acre, os esquadrões da morte que nós combatemos naquela época, que começam de fato com a pistolagem, mas depois passam para o contrabando de cigarro, aqui da Bolívia, passam depois para o narcotráfico. Nós tivemos a chamada mega audiência, tivemos o chamado caso Marmitex, que se comprovou, esse caso transitou em julgado já, inclusive, que se trocava voto por cocaína no Acre. Então vejam que não tem heróis nessa história, não tem Robin Hood, não tem bonzinhos, é bandido contra bandido. Deixa eu lhe interromper novamente, porque a gente vai fazer um novo intervalo e volta já. Opinião é informação. Opinião é emoção. Opinião é coração. No período de 1º de agosto a 31 de dezembro de 2019, as novas assinaturas do jornal mais lido do Acre serão totalmente doadas ao Educandário Santa Margarida. Venha fazer parte dessa pauta do amor e aproveite para ficar bem informado. Educandário Santa Margarida, opinião e você, deu match. Gente, nós estamos voltando, o papo está muito bom e essa informação que você passa para a gente, desculpa, o senhor... Não, que é isso. Faz parte da sua tese de mestrado, né? No doutorado, você fala? Foi dissertação de mestrado. Dissertação de mestrado. No meu mestrado eu fiz na Federal de Santa Catarina, num convênio com a UFAC, e tinha área de concentração em relações internacionais. Eu trabalhei todo esse fenômeno, todo esse caso, à luz do Sistema Interamericano de Proteção de Direitos Humanos, que o Brasil poderia, se não tivesse sido dado a resposta que foi dada, ter sido condenado mais uma vez perante a Comissão e a Corte Interamericana de Direitos Humanos por graves violações de direitos humanos, que é uma tradição brasileira. Vergonhosamente, nós temos que admitir que é uma tradição brasileira. O Brasil já foi condenado no caso do jornalista Vladimir Herzog, não é? Um caso covarde, vergonhoso, de um assassinato na ditadura militar. O famoso caso Maria da Penha, que originou na Lei Maria da Penha, pouca gente sabe, mas a Lei Maria da Penha ela não decorre da atuação parlamentar ordinária. A Lei Maria da Penha ela é uma condenação que o Brasil recebeu pelo Sistema Interamericano de Direitos Humanos a fazer uma lei de proteção às mulheres contra a violência doméstica, porque a Maria da Penha tinha sofrido várias tentativas de homicídio. A última delas a deixou permanentemente paraplégica, cadeirante, né, cadeira de rodas, e o Brasil, 10 anos depois, não tinha conseguido dar uma solução a esse caso. Então, vergonhosamente, nós fomos condenados a fazer uma lei que protegesse as mulheres dentro do seu ambiente familiar, né? Então, eu trabalhei isso no meu mestrado e apresentei essa tese, que estou apresentando aqui aos seus espectadores. E, de repente, vira um livro lá adiante, né? Eu tinha muitos dados quando eu escrevi, muitos dados de processos que ainda estavam pendentes de recursos, e eu sou um velho promotor das antigas. Eu sou daqueles que dados sigilosos não é para a gente expor na mídia, não é para a gente vender para ninguém, não é para ganhar dinheiro. Eu me sinto muito constrangido, muito envergonhado até com alguns fatos que eu vejo aí na grande mídia atualmente, que me deixam até assim com o espírito de que é chegada a hora de me aposentar. Eu só não me aposentaria porque não tenho ainda tempo, mas os valores, os ideais que me trouxeram ao Ministério Público, eu vejo hoje que já não são mais
tão rígidos quanto aqueles que nos trouxeram naquela época, né? Então vamos continuar, que o papo está muito bom. Agora, como foi a luta do Ministério Público para por fim aquele modelo de crime organizado que a gente tinha e culminar com a prisão de Delbrando e de mais 46 policiais e de alguns, uma porção de gente? Eu fui convidado a fazer palestras sobre esse caso em diversos lugares do Brasil, inclusive em congressos internacionais, para falar sobre esse caso. Em vários congressos nacionais do Ministério Público e até em alguns congressos internacionais. E o que eu costumo colocar, sempre que falo desse caso, é o seguinte: se nós pegarmos em termos estatísticos, esses grupos de extermínio mataram, o que eles produziram de vítimas, tirando a cabeça, tirando as mãos, os braços e tal, é menos do que um final de semana violento lá no Morro do Rio de Janeiro, ou até hoje mesmo, com esse fenômeno novo das facções criminosas na nossa periferia. A diferença desse caso é o nível de contaminação dos setores públicos, das instituições, não é? E aí eu cito alguns casos concretos para justificar esta minha tese. Por exemplo, houve um caso aqui no Acre em que este grupo havia sequestrado uma família para que eles entregassem o paradeiro de uma determinada pessoa. No caso, aquele Jorge Hugo, que havia assassinado o ex-vereador e candidato a prefeito lá de Senador Guiomar, o Itamar Pascoal, né? O rapaz que teria assassinado, o assassino, o criminoso, fugiu, mas deixou a família para trás. E a família dele foi sequestrada. Não só a família dele, mas membros da família do mecânico que estava com ele, que não tinha nada a ver com o crime. Foi aquela pessoa que foi jogada em plena luz do dia, cerrada, com a perícia do Instituto de Criminalística de Brasília comprovou, através de exames, que foi com golpes de motosserra, foi cerrado, desmembrado. O filho do baiano era um garoto excepcional, tinha problemas mentais, com 16 anos também foi sequestrado e foi encontrado morto na estrada de Sena Madureira. Houve uma perícia na época que dizia que ele tinha morrido de fratura da coluna. Nós fizemos a exumação e mostramos que o crânio dele tinha um buraco de bala. Esse era o Acre, né, daquele momento. E aí essa família estava sequestrada no intuito, era uma senhora e duas crianças pequenas de 7, 8 anos, que policiais nossos haviam sequestrado e mantido em cativeiro no intuito de atrair o marido que havia cometido um crime, que tinha fugido. Essas pessoas foram torturadas, né, foram maltratadas, foram ameaçadas de morte e elas não foram assassinadas por muita sorte. Eu vou te explicar o caso. E aí elas estavam sequestradas, antes de serem sequestradas, elas foram se esconder numa chácara, na zona rural, antes de haver o sequestro, já prevendo que algo de mal aconteceria com eles. E aí, este local onde eles estavam escondidos, tinha uma outra chácara vizinha que era de propriedade de um advogado muito conhecido aqui no Acre. E a família foi lá e procurou esse advogado e disse: olha, aconteceu esse problema, e a polícia, vocês devem lembrar, estava na rua, a polícia militar, de máscara de esquiador, né, aquela balaclava, sem identificação, invadindo casas, fechando as saídas do Estado. Como no Velho Oeste, cartazes de procura, fazendo e arrebentando tudo, né? E aí essa família procurou, com medo, já sabendo que ia acontecer alguma coisa de ruim com eles, procurou esse advogado vizinho e disse: olha, nós estamos com medo que possa acontecer alguma coisa, mas não temos nada a ver com isso, são duas crianças de 7, 8 anos aqui comigo,
o advogado vai ao presidente do tribunal, e conta a história. E diz assim, olha, está lá a família dele, é uma mulher e 2 crianças de 7, 8 anos, que não tem nada a ver com essa história. E essas pessoas estão correndo risco. O presidente do tribunal, a maior autoridade do judiciário no Estado, convoca uma reunião de emergência no gabinete da presidência do tribunal. O doutor Jacino José da Silva, né? Não, Não? antes dele. Antes dele? Jacino começa o trabalho de investigação. E aí o presidente do tribunal reúne as maiores autoridades do Estado. Isso está dentro do processo. E eu estou falando hoje porque o processo já é público, já transitou em julgado. E reúnem-se as grandes autoridades da segurança pública, as maiores autoridades da segurança pública do Estado nessa reunião. O secretário de Segurança, o comandante da Polícia Militar, membros do Judiciário, membros do Ministério Público, estão lá nessa reunião quando é posta essa questão. Olha, a família está lá, não tem nada a ver com isso, o Estado tem a obrigação de protegê-lo. O comandante da Polícia Militar, parente da pessoa que estava caçando esta família, teria se levantado e dito assim, não, isso aqui não é uma questão familiar. Fulano, eu sei onde está a família. E aí, há registros de que o Tribunal de Justiça, que na época era aqui no centro, teria sido cercado por policiais quando essa pessoa chegou, invadido lá, inclusive, o ambiente onde estava, e dito, olha, quem vai resolver sou eu. Isso daí. E aí foi lá e sequestrou a família. Então vejam que as instituições, nesse momento, o próprio Estado, nesse momento, ele deixa de existir. O Estado de Direito deixa de existir neste momento. Não é? E foi lá e sequestrou as pessoas e manteve em cárcere privado. E essas pessoas, elas não morreram, vou te explicar por quê. Porque a mulher não sabia o paradeiro do marido. Ela não sabia onde o marido se encontrava, mas ela disse que ele tinha um parente, uma irmã em São Paulo, que poderia estar em São Paulo. E aí, com dinheiro público, com dinheiro do gabinete civil do governador, as pessoas saem daqui, uma família sequestrada do Acre, sequestrada com ordem de execução, e quando chegassem em São Paulo e atraíssem lá a pessoa que estavam caçando, era para matar todo mundo. Policiais saíram na escolta dessas pessoas, sequestradas e com ordem de executá-las. E sabe por que a família sobreviveu? Porque o procurador da República, que trabalhava no Acre, tomou conhecimento desse sequestro público, com dinheiro público, que também é um fenômeno que eu desconheço que tenha ocorrido em qualquer outro estado da Federação Brasileira. Quando essas pessoas desembarcaram em São Paulo, a Polícia Federal prendeu todo mundo. Esse procurador era o Luiz Francisco. Ainda não era o Luiz Francisco, era um outro procurador, antes do Luiz Francisco. O Luiz Francisco chegou um pouco depois. Foi por isso que essas pessoas não foram assassinadas. Então, o que eu digo assim, nem no Rio de Janeiro, naquele descalabro todo do Rio de Janeiro, aconteceu algo parecido com isso. Né? Fora as invasões, vocês da imprensa são testemunhas disso, as invasões que houve nas redações de jornal, jornalistas que foram obrigados a engolir a pauta que haviam escrito. Não é? Isso tudo, Tião, é uma demonstração inequívoca que em determinado momento no Acre não havia o Estado de Direito. Você pode concordar com isso, você pode bater palmas para isso, enquanto isso não vem para cima de você, porque uma hora vai vir, mas que em determinado momento o Estado de Direito caiu de joelhos, isso é um fato documentado. E é isso que eu trabalho na minha tese, na minha dissertação de mestrado, né? Obteve nota máxima na louvor e distinção na Universidade Federal de Santa Catarina, e costumo falar nas minhas palestras quando eu falo sobre esse assunto, tocando nesse particular das coisas, né? O descalabro das coisas. E aí o Ministério Público do Acre entra também nessas mensagens? O doutor Edmar Monteiro assume a Procuradoria-Geral em 1999, se eu não estou enganado, e cria um grupo especial de trabalho, o JET, para trabalhar com essa temática.
Eu sou da primeira composição desse JET. Esse grupo especial de trabalho depois vai ser transformado no grupo de atuação especial na prevenção e repressão às organizações criminosas, o GAEPROC, também destinado a atuar neste caso. E aí vem aquela parte que você contou aí de uma geração de promotores que estavam chegando, onde estavam grandes nomes do Ministério Público, doutora Patrícia Rego, doutor Oswaldo Dalbuquerque, Álvaro Pereira. A atual procuradora-geral. A Kátia atuava numa área mais específica, era a área da infância. Que também ela foi pioneira nessa área, instalou a promotoria, né? E teve um trabalho também premiado. Eu assumi esses processos. Eliseu Buchmaier, que foi pioneiro. Não, Eliseu Buchmaier e Jacino José da Silva Filho foram os precursores desse trabalho, são os pais do trabalho. Doutor Eliseu, inclusive, ele conta são a quem nós devemos tudo. Que uma vez ele saíram atrás dele para matá-lo, né? Sofreu 2 atentados. 2 atentados. O Eliseu sofreu 2 atentados. Ele tinha uma propriedade rural na estrada de Assis Brasil e por 2 vezes ele escapou de atentados, né? Mas talvez isso nem tenha sido a grande ameaça que o Eliseu tenha sofrido, porque o Eliseu, não sei se vocês sabem, mas o Eliseu chegou a responder processos disciplinares aqui dentro por estar investigando essas coisas. Esse era o estado das coisas que nós vivíamos. Então, assim, quando nós criamos o grupo especial de trabalho, nós só podia entrar lá membros que atuavam no grupo. Ninguém mais podia, mesmo da instituição, não tinha autorização para acessar. Como funciona até hoje o nosso GAECO? Nós vamos no intervalo, vamos para o último bloco e a gente conclui. Ok. Opinião é informação. Opinião é emoção. Opinião é coração. No período de 1º de agosto a 31 de dezembro de 2019, as novas assinaturas do jornal mais lido do Acre serão totalmente doadas ao Educandário Santa Margarida. Venha fazer parte dessa pauta do amor e aproveite para ficar bem informado. Educandário Santa Margarida, opinião e você, deu match. Estamos de volta com essa conversa maravilhosa com o procurador Sami Barbosa. E, bom, felizmente, aquela época passou, culminou com, como a gente já falamos, com a deposição do então deputado federal Delbrando Pascoal e a prisão de 46, se não me engano, não foi 46 ou foi até mais. Teve mais gente, porque tinham também civis envolvidos, né? Nós desarquivamos, na época, mais de 50 inquéritos. Essa é outra parte interessante. Que é inquéritos, alguns, como aquele caso Walter Lúcio Campelo, não sei se você lembra. O Walter Lúcio era um secretário municipal de administração ou de finanças da Prefeitura de Rio Branco. Finanças. E a Prefeitura ia vender umas ações, porque antigamente, quando você comprava um telefone, você se tornava sócio da Telebrás. Então, todo mundo que tinha um telefone tinha ações da Telebrás, principalmente, inclusive as instituições públicas, que eram proprietárias de telefones. Então, a Prefeitura era detentora de algumas ações públicas desse mercado e tal, e estavam discutindo a venda dessas ações, estavam discutindo corretagens e alguém lá queria ganhar dinheiro com essa corretagem acima do mercado e invocava questões políticas, questões partidárias. O Walter Lúcio teria criado obstáculos para essa transação aí, da forma como se pretendia fazer, e um dia o Walter Lúcio passou ali na ponte, indo do 2º distrito, foi alvejado, né, no rosto, inclusive. E as investigações, quando nós pegamos ali, tinha 2, 3 páginas. Eu mesmo fui a Brasília, o Walter Lúcio foi embora do Acre, com medo de morrer, e eu mesmo fui a Brasília ouvi-lo lá, e isso resultou na acusação
e na responsabilização das pessoas por aquele caso, dentre outros, né, ligados, associados a essa dinâmica. Muitos casos. Muitos casos. Inclusive, montou-se uma delegacia aqui, né? Eu também tive a oportunidade, assim, eu estou ficando velho, né? Ficando velho não, já estou velho com a barba branca, porque algumas coisas, esse momento todo, a gente participou muito de perto, eu e o doutor Álvaro fomos a Curitiba conhecer uma experiência em Curitiba que era a PIC, Promotoria de Investigação Criminal, que era mais ou menos aquilo que nós fazíamos aqui no Grupo Especial de Trabalho. E na PIC, lá do Paraná, eles tinham policiais civis e policiais militares dentro da promotoria. Aqui nós tínhamos um problema desde o início, porque nós estávamos investigando justamente pessoas que integravam determinadas corporações, embora eu sempre faça a ressalva, e vou fazer aqui de novo, que essas pessoas não se confundem com as instituições. As instituições são confiáveis. Nós confiamos, admiramos, cooperamos, tanto com a Polícia Civil quanto com a Polícia Militar. Principalmente depois do trabalho que foi feito de profilaxia, hoje nós temos excelentes instituições no Acre, de segurança pública, instituições confiáveis, instituições com as quais o Ministério Público trabalha, interage, não é? Isso não impede, eventualmente, de eventuais deslizes também serem alvo de investigação da instituição. Porque eventuais deslizes nós investigamos até dos nossos. Nós não podemos admitir nem que os nossos cometam eventuais deslizes. Né? Se eu não me engano, será promotor da Controladoria Externa da Eu fui o primeiro promotor da Promotoria Especializada de Controle Externo da Atividade Policial. E as ameaças de morte, você sofreu muito. Além do doutor Eliseu, que está muito bem agora pescando lá nas praias de Santa Catarina, né? Só lembrando dos amigos aqui. É verdade. Você também teve problema de ameaça, né? Tive. Eu me lembro uma vez, quando o desembargador Gersino fez um levantamento de todos esses casos que aconteciam no Acre e levou ao Ministério da Justiça. O então ministro da Justiça era o Dr. José Gregory, um advogado envolvido com a luta. Eu já ia dizer Tomás Bastos, ia errar de novo. O Tomás Bastos foi na gestão do Lula, né? Mais adiante. O José Gregory ainda na gestão Fernando Henrique Cardoso, quando o desembargador Gersino leva esses fatos ao conhecimento da União, do Governo Federal, do Ministério da Justiça, e não sei, agora estão desmontando todos os conselhos de defesa das pessoas, dos direitos do cidadão, mas havia no Ministério da Justiça um conselho de defesa da pessoa humana. E essa comissão veio ao Acre e constatou a veracidade daquelas denúncias e mandou um grupo especial da Polícia Federal, do COT da Polícia Federal, do Comando de Operações Táticas. E veio aqui, comandando esse grupamento, para começar aqueles trabalhos, um delegado Dr. Jones, lá do Rio Grande do Sul, um sujeito excepcional, uma pessoa assim que o Acre deve muito, embora pouca gente conheça por conta da natureza do trabalho. E ficou conhecido o Glorivan Bernardes, que executou as prisões, né? Mas o Dr. Jones é quem vai dar a dinâmica de todo esse trabalho, e era um trabalho de bastidores e tal. E um dia eu estou saindo do fórum, eu tinha 25 anos de idade, as minhas filhas mais velhas tinham 6, 7 anos de idade. Aí ele me liga no meu celular e diz assim, você pode passar aqui? Isso era 1h30 da tarde, eu estava saindo das audiências. A Polícia Federal era lá naquele prédio que foi abaixo, não é? Que é um prédio histórico, que havia funcionado a Secretaria de Saúde, tanta história, que foi abaixo para virar um estacionamento agora, né? Como diz o ministro Marco Aurélio do Supremo, são tempos estranhos, né? E aí eu fui naquele prédio encontrar o Dr. Jones e ele me disse, olha, eu vou te apresentar um documento aqui, mas eu não quero não é para você fazer nada, é só para você tomar conhecimento que nós já estamos tomando as providências. Era um diálogo entre 2 policiais que planejavam incendiar a minha casa com as minhas filhas pequenas dentro. A partir desse dia, as minhas filhas tiveram que sair, eu tive que me separar delas
e elas não podiam mais ficar, elas dormiam em lugares diferentes a partir dali. E tudo isso tem um custo, tudo isso tem um preço, né? Mas quando você acredita na causa, quando você acredita naquilo que você está fazendo, você paga o preço. Estamos quase encerrando, mas eu queria puxar para os momentos atuais. São tempos difíceis mesmo. Agora, como é que você analisa essa questão? Esse Brasil hoje, voltando praticamente ao fascismo, Eu acho... nos tempos medievais. Eu acho que talvez não exista ninguém, Tião, capaz de analisar esses tempos que nós estamos vivendo. Acho que a gente vai ter que se afastar muito para poder... Jacques Legoff, um dos maiores intelectuais do século XX, historiador francês, ele diz o seguinte, que como a história é uma ciência humana, as análises dos fatos históricos, dos fatos que têm relevâncias históricas, eles não podem ser feitos no momento em que acontecem ou logo após ter acontecido. É preciso passar um tempo. Ele mesmo, Jacques Legoff, era um medievalista, talvez por isso, ele estudava fatos da Idade Média, né? Porque, segundo ele, nas ciências sociais, o sujeito e o objeto se confundem, né? Nós somos juristas, mas somos sujeitos do direito, historiadores, mas também agentes da história e tal. Então, talvez o historiador do futuro vai ter que explicar esse momento e vai ter muita dificuldade de explicar, creio eu, né? Tudo isso que está acontecendo hoje, tudo isso que nós estamos assistindo hoje. Eu me digo perplexo. Me digo perplexo. Mas é isso aí, gente. A gente vai terminar, mas antes, olha, eu isso aqui todo dia. Diz o procurador que ele todo dia esfrega isso aqui. Eu vou esfregar também. Aqui a Roberta também parece que vem aqui todo a dia. lâmpada geladinha. Para fazer um pedido para ver pedir se coisas boas, pedir coisas boas. Pelo menos que segure, se fosse fazer um pedido, eu faria isso, né? E qual seria o seu pedido? Você que já me falou uma outra paz, pedido, mas vamos esquecer paz. aquele. Eu pediria paz para o país, para o mundo. Certo. Que a gente pudesse viver em paz, pudesse ir trabalhar, poder estudar, nossos filhos, e ter a certeza que iriam voltar. Estamos esquecendo de falar de uma coisa. Um livro que você vai lançar daqui a uns dias. Pode falar disso ou a gente fala depois? Podemos, vamos. Vamos. O Jornal Opinião tem um furo de reportagem. Porque vai fazer um lançamento especial. Eu estou... Não é um livro, é um folhetim, vamos chamar assim. Eu estou publicando uma série de análise justamente desses tempos que nós estamos vivendo, nós estamos comentando aqui, chama O Direito e os Direitos em Tempos de Crise. Os reflexos desse tempo que nós estamos vivendo, que é os retrocessos que nós estamos presenciando, retrocessos sociais, trabalhistas, tudo isso, e tudo isso sendo vendido como uma grande solução, como algo positivo, né? E parte da população comprando essas ideias aí. Eu faço uma reflexão sobre isso, sobre esses tempos, sob o olhar do direito. Esses foram trabalhos que eu desenvolvi no meu doutoramento em Direito, que eu fiz em Lisboa, coordenado pelo professor Jorge Miranda, que é um dos maiores constitucionalistas vivos hoje do mundo, com uma grande honra ter sido aluno dele. E lá nós publicamos esse livrinho também, coordenado pelo professor Jorge Miranda, que fala dos desafios justamente da Constituição no limiar do século XXI. Isso foi lançado na Europa, foi publicado na Europa. Mas aqui eu estou lançando... Não, esse não foi publicado no Brasil. Vamos ver se a gente traz. E esse daqui eu estou publicando, talvez esse mês. Ver se a gente consegue publicar aqui no Acre. Fiz questão de fazer aqui no Acre e a partir do Ministério Público, né? Porque, sobretudo, como eu tenho dito, uma prestação de contas pelo meu afastamento. Eu fiquei afastado 2 anos fazendo doutorado na Europa em Direito Constitucional. É um curso que nós não temos aqui, nós não oferecemos. A minha ideia, junto com o Dr. Danilo Lovisaro, que também está fazendo doutorado na Itália, é a gente poder contribuir com a juventude do Acre. Eu que sou aluno da escola pública, que cresci na periferia, que só pude me formar em Direito porque tinha uma universidade pública, gratuita e de qualidade, da qual eu sou um grande defensor. Eu já disse isso à reitora, olha, me chame lá para dizer isso, da importância
da universidade pública nesse país, as oportunidades que a universidade pública oferece aos jovens pobres desse país. E vejo assim, estarrecido o enfraquecimento da universidade, os cortes, o enfraquecimento que tem sido feito da universidade pública, infelizmente. Enfim, são tentativas de tentar fechar as portas para que o jovem pobre da periferia, como eu fui, não possa estar aqui nesse local de fala que eu estou hoje, né? Isso é lamentável, infelizmente. Mas eu fiz questão justamente de prestar contas desta oportunidade que o Acre me deu, meu estado me deu, né? Sempre que saio daqui tento representar da melhor forma possível. Em 2010, os ministros do STJ me colocaram em primeiro lugar na lista tríplice, que foi a presidência da República, para escolher um ministro daquela corte. A presidente Dilma fez uma escolha certíssima ao escolher o segundo colocado, meu amigo, colega, hoje ministro Sérgio Cuquina, um brilhantíssimo ministro. Eu não teria 1/10 do brilho que ele tem, evidentemente, mas assim, são tentativas que eu acho que toda criança tem que fazer de levar o nome do Estado, de levar o nome... Era interessante, nas sabatinas que eu fazia no STJ, havia uma espécie de tradição no STJ que as audiências são 5 minutos com os ministros. Então, se a entrevista durava mais do que 5 minutos, é porque você estava agradando. Né? Então, quando demorava mais de 5 minutos... Se a entrevista demora mais do que 3 blocos, é porque está agradando. Mas aí, quando alguém dizia assim, olha, mas você não é acriano não, né? Eu dizia, não, eu sou acriano, nasci lá no Acre, lá no Hospital Santa Juliana, no Acre. E cresci nos barrancos do Rio Acre, lá no bairro da Base. Aí dizia assim, mas você não estudou no Acre, não? Eu falei, não, eu estudei a minha vida inteira no Acre, em escolas públicas da periferia. Eu estudei na escola lá na Sobral, depois eu estudei uma escola lá no bairro da Bahia, e depois fiz o ginásio, a 5ª, 8ª série aqui na Ética, e o segundo grau, o meu primeiro ano do segundo grau ainda era o SESEMI, depois virou Escola Rio Branco, né? Mas foi aqui, e depois na UFAC eu me formei em Direito. De forma que ter podido fazer esse doutoramento, que é o título máximo da academia, num programa coordenado pelo professor Jorge Miranda, que é uma pessoa assim que a gente só conhece de nome, dos livros, foi uma oportunidade singular para um acreano lá do Barranco da Base. Né? Então, com muito prazer, vamos dizer muito obrigado, doutor Sami. Eu que agradeço a você e ao Jornal Opinião, sempre à disposição. Por nos receber aqui. Gente, tchau, até a próxima. E nós vamos continuar entrevistando os membros do Ministério Público. Espero que a gente consiga entrevistar todos aqueles que participaram dessa época junto com o doutor Sami. Tchau, gente, até a próxima.